Mas agora tem um documento do Ministério Público, é um documento de fé pública, é um documento do Poder Judiciário, mostrando então que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que trabalha muito mal com futebol, trabalha muito bem, muito mal também, suas versões públicas vai ter que se explicar diante dessas mentiras, segundo o Ministério Público, não somos nós que estamos falando, ele contou. E aí o Gabigol pode pensar assim, tudo bem, em 2024 o Bruno Henrique pode ir pro Palmeiras. Não, Gabigol, ele não vai pro Palmeiras. Então conta esse drone aí. Viu como ele faz isso? Ministério Público da cidade do Rio de Janeiro pede autuação de Marcos Braz e surgem novos desdobramentos sobre essa situação. Vamos acompanhar aqui, tá, galera? Muitas pessoas até perguntam, tem a chance do Braz ser demitido? Vamos ver aí o que o Pedro Ivo Almeida apurou sobre essa situação. Tem informação sobre Bruno Henrique, informação muito relevante. Bruno Henrique aí encaminhando a sua renovação de contrato com o Flamengo, mas para isso você tem que assistir até o final para você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo, e a tua inscrição também, meu parceiro. Então assiste até o final pra você ficar por dentro de tudo. Beleza? Tranquilão? Vamos juntos reagir aqui? Então vamos lá, galera. Ô Pedro Ivo, Opa. diz uma coisa. Ih, meu Deus. Você tem histórias aí sobre Braz? Ah, isso aí é Recebeu, importante, né? Que não é exatamente sobre futebol, né? É, não é sobre Marcos futebol. Braz. Você falou história sobre o Braz, que não é de Virilha, São que é? Paulo. Não. Não? Viu, Sobre William? o assunto Pra quem não é de São virilha. Paulo, história sobre o Braz. Braz é uma região muito tradicional da cidade de São Paulo. É. Sobre o Marcos Braz, Marcos Braz, Vice de futebol do Flamengo. vice de futebol do Braz, Flamengo. essa não foi boa, Atenção! Braz. Essa não foi boa. É o lado de lá, o lado de Bexiga e lá, Barra ele não Funda, faz bem grande pras obra. pessoas. O lado de Só, lá não faz bem só, pras pessoas. só um detalhe antes para quem nos assiste, porque a turma aqui do nosso site, já está no nosso site para quem quiser ler a íntegra do documento. O Ministério Público ele pediu a autuação de Marcos Braz por lesão corporal após aquela briga dele com o torcedor no shopping. Mas alguns trechos interessantes aqui, quando a gente transmitiu dentro do F90 aquela coletiva do Marcos Braz, tão logo acaba a coletiva do Marcos Braz, a gente questiona aqui, tá aí o documento na tela, tá? O documento é assinado pelo promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, documento de ontem, quando ele pede essa autuação do Braz. E logo acaba aquela coletiva, a gente questionava que era um discurso muito enfático, que quem jurava estar falando a verdade, mas que algumas coisas ali não estavam batendo. Porque o Braz vai para a coletiva com um discurso de eu só revidei, eu só ataquei porque atacaram minha honra e ameaçaram a minha filha. E após a análise, como diz o Ministério Público, uma análise minuciosa das imagens das câmeras do shopping, dos autos do processo e dos depoimentos das testemunhas, a filha do Marcos Braz não estava na loja na hora que tem a discussão do torcedor com o Marcos Braz. Ela estava andando pelo shopping com uma amiga. Então já é um primeiro ponto conflituoso, onde Marcos Braz falta com a verdade ali. Depois Tá bom, também... vamos refrisar isso aí. É bom ponto por ponto. Vamos lá, porque o Marcos Braz falou, até A na versão do Marcos coletiva, Braz é ponto por ponto. que Eu só ataquei o torcedor porque a minha tive a minha filha- honra atacada ao lado da minha filha. Exatamente. Ameaçou e Pra ameaçou ficar a claro. minha filha. E ele acha inadmissível ameaçar a filha dele, no que eu concordo, se tivesse sido feito. Mas após a análise minuciosa, e é do Ministério Público, é o Poder Judiciário, não é o Pedro Ivo, o Zé, o Pratos ou o Bueno. O Ministério Público, após a análise minuciosa. Muita gente querendo saber das câmeras, né? Não estava a imagem das câmeras. A imagem estava sob o poder de quem investiga, de quem está ali para cobrar a lei. A filha não estava na loja na hora dos ataques. Então, o Marcos Braz, imagina, vai ter que esclarecer essa mentira que ele contou. Tanto é que quando começam a apertar muito, questionar muito, ele começa a gaguejar e mudar um pouco o tom dele naquela entrevista coletiva. E também uma outra questão. A análise das imagens do shopping, que o Ministério Público usa para esse parecer de ontem, indica que o Marcos Braz foi um acompanhante que ele estava, que não era segurança, ele deixou muito claro, foi atrás do torcedor para agredir. Não foi aquela coisa de uma briga ali de shopping, só porque... Não, ele foi atrás, caminhou para ir atrás para perseguir e para agredir. E também corroboro o que a gente vinha falando de que em nenhum momento, na versão do inquérito da delegacia, quando ele estava nos depoimentos da delegacia, não tinha nada a tal da ameaça à vida. E que nem o Braz tinha citado isso. E as imagens também não apontam. Em nenhum momento o Leandro, que é o torcedor, teria feito alguma ameaça. Então, o ponto crítico é que toda aquela narrativa, todo aquele discurso do Braz, ele acaba sendo derrubado por uma análise do Ministério Público. O Ministério Público agora pede autuação, até para falar nos termos certinhos aqui da matéria, autuação por lesão corporal do Marcos Braz. E não tem autuação por lesão corporal do torcedor. Ou seja,
O Ministério Público entende que só o Marcos Braz foi para cima do torcedor. O que aconteceu ali do torcedor, aquele machucado no nariz que o Braz carregou há alguns dias, o Ministério diz que não consegue identificar que foi obra de agressão do torcedor, por isso não autua o Leandro, o torcedor, por lesão corporal. Marcos Braz, sim, está autuado por lesão corporal. Então, penso eu que é algo muito crítico, que deveria estar na Câmara, paga pelo cidadão carioca fluminense, não estava. Certo? Uma história diz que fez uma coisa mal explicada por parte e não fez. Diz que foi atacado de uma forma e não foi. Diz que a filha estava dentro da loja e não estava. Então tem muita mentira aí no meio que eu acho que o senhor Marcos Braz, representante do Flamengo e também do povo carioca, vai ter que vir a público se explicar. E quando a gente fala aqui, porque o povo fica bravo, né, William? Acha que é implicância. Quando a gente fala que, olha, isso aqui não está nos autos, isso aqui precisa ser questionado. Não é uma implicância, mas agora tem um documento do Ministério Público, é um documento de fé pública, é um documento do Poder Judiciário, mostrando então que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que trabalha muito mal com o futebol, trabalha muito bem, muito mal também, suas versões públicas, vai ter que se explicar diante dessas mentiras, segundo o Ministério Público, não somos nós que estamos falando, ele contou. E saber se ele vai topar falar, se ele vai querer se defender, porque ele convocou a coletiva dentro do Ninho do Urubu, né? Cadeira do Flamengo, Flá TV passando. Dizendo que não tinha necessidade de mentir, porque se mentisse todo mundo ia descobrir. Se você me permite, William, vou ler um trecho aqui. Por favor. Nosso sempre intrépido Chico Gilberto separou. Vamos lá. Que acaba sendo um pouco complicado. Vou ler aqui agora para vocês. Você vai me dar um segundinho que eu vou achar aqui, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo, meu querido, fica tranquilo. Mas antes, até o Pedro encontrar ali, né? Essa informação muda completamente, inclusive, nossa análise em relação ao caso. Completamente. É uma informação nova. A gente já duvidava. É uma informação, além de nova, né, Pedro? Uma informação que vai na contramão do que alegava o Marcos Braz. Tem um fato importante só sobre a agressão aqui, me permite? Vai lá. Imperioso ressaltar que as imagens captadas pelo sistema de monitoramento do shopping revelam claramente a iniciativa do senhor Marcos Braz ao sair correndo da loja na qual se encontrava, seguido de Carlos André, o amigo dele, para agredir o senhor Leandro Gonçalves, o torcedor, tendo Marcos corrido repentinamente em direção à vítima e, ao alcançá-la, desferiu um golpe na altura do pescoço, pelas costas, derrubando ao solo, caindo sobre a vítima, momento em que teria efetuado uma mordida em sua coxa direita, ocasionando a lesão demonstrada no laudo supracitado. Ou seja, não caiu por acaso. O Braz agrediu a vítima pelas costas e quando a vítima caiu, ele morde a coxa da vítima. Desmonta também aquela coisa do Braz. Eu não lembro muito bem, a gente acabou caindo, não. A vítima caiu porque o Marcos Braz, pelas costas, deu um soco. Com imagens, né? Com imagem, não é o Pedro Ivo que está falando, Zé. Imagem. Analisado. O Ministério Público analisa as imagens, dá seu parecer e pede autuação. Agora, a Justiça vai decidir se acata como jogo, é assim que funciona. A polícia ouve as testemunhas, registro de ocorrência é feito, o inquérito vai para o Ministério Público, ele acata, ele indica, ele autua por lesão corporal e agora cabe à Justiça julgar. Não é a gente que vai julgar. Agora, é importante quando a gente senta aqui e transmite uma entrevista coletiva que a pessoa fala A, é importante a gente sentar aqui e falar, olha, mas a verdade está dizendo B. Então essa pessoa que falou A, ela vai ter que virar público. Ah, mas vocês estão cobrando. Não é porque a gente quer. Ele é uma pessoa pública, ele é um representante do povo, e ele é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele usou as dependências do Flamengo e a Flá TV para se defender. Então, acho que é de bom tom o Marcos Braz também esclarecer para a sociedade porque ele falou uma versão que não corresponde à verdade e por que ele disse que não agrediu de tal forma e as imagens mostram que ele agrediu por trás, derrubando o torcedor. E por que ele frisa que foi tão ameaçada a sua vida e as imagens também não mostram isso. Tem muita coisa aqui problemática para ele se explicar, William. Eu acho que o mais complicado é a prova de que a filha não estava lá. De verdade. Que aí ele colocou a filha na conversa. Sim. Né? Tá aí as imagens, ó. Pronto, as imagens. Temos imagens? Né? Essas imagens aí, embora não sejam as melhores... Complicou, hein, Braz? Para concluir, e aí os caras têm as melhores imagens aí, por isso sai esse laudo, né? E é aquilo, né? Só para explicar, você cruza imagens Exatamente. de todas as câmeras do shopping para identificar onde a filha estava no momento. Exatamente. Que momento aconteceu a briga. Não é simplesmente, eu não vi ninguém ali. Eu não você vi a cruza filha. tudo. Não, peraí, se não Até tá ali onde tá. O Ministério Público só cita no seu documento quem ele tem certeza que estava nas imagens. Sim. Aquela imagem ali do começo, aí ó, da confusão, ela corrobora com o que está dizendo aí. Na verdade, não, segurança do braço está ali nessa imagem? Não é segurança, é amigo. É um amigo. Não tem segurança, é um amigo. Essa imagem aí, né, a primeira, ela corrobora muito com o que está sendo dito ali, documento. Porque a impressão é essa, que realmente os dois saíram ali, o Braz e o amigo, olha lá, para agredir, ó, tem até um chute ali no chão. Posso só ler mais um trecho aqui que chutou é o amigo.
Exatamente. Posso só ler mais um texto que eu acho pode. sobre isso que você fala? Não, por favor. Da filha. Aqui no final, já na terceira página do documento, tem um trecho que diz assim: em seguida, cerca de 5 minutos após, a filha do senhor Marcos Braz caminha juntamente com 2 amigas pelo corredor do shopping. Ambas se dirigem ao interior da loja onde Marcos a esperava, sendo certo que a presença das mesmas dura um pouco mais de 2 minutos e 40 segundos, entre cumprimentos, escolha de algum objeto e despedida. Tendo a filha de Marcos saído da loja sem que tenha havido qualquer contato ou percebido a presença do senhor Leandro. Ou seja, não teve esse momento em que Leandro cruza com a filha, ou que o Leandro xinga e a filha está por ali, ou que ela é atingida por um suposto xingamento do Leandro. Então isso é importante também. Vale ressaltar que Leandro já havia passado pela frente da loja, provavelmente para confirmar a presença de Marcos Braz, porém não teve qualquer contato com este ou sua filha. Então, só para corroborar e trazer aqui o documento que está todo na íntegra lá no nosso site. Sim. Entendeu? Não houve esse contato Leandro, filha do Braz, em que o Braz se apoia nele para justificar a agressão ao Leandro. Atacou a minha filha e ali eu não admito. Não houve isso, segundo as imagens, segundo o parecer, o texto, o documento que pede a atuação do Marcos Braz por lesão corporal e não pede autuação, pede inclusive arquivamento de tudo que poderia envolver o Leandro ou qualquer crime imputado ao Leandro. Ou seja, o Leandro passou batido nas imagens, na avaliação do Ministério Público. O Braz vai ter que se explicar e vai ser autuado por lesão Leandro corporal. pode até, ele pode até ter falado alguma coisa ali pro Braz. Isso pode ter acontecido, né? Porque ele passa por ali. A câmera não identifica isso, mas ele pode ter falado alguma coisa pro Braz, etc. Sim. Ok? Isso ainda continua como uma possibilidade. Agora, eu repito, para mim, o mais sério da história é que a justificativa do Braz para o estopim da agressão, para aquele momento que ele não lembra, que é aquele que a gente está vendo ali que ele não lembra, ele falou isso na coletiva, é justamente o fato da filha estar ali, ele ter sido ameaçado, desrespeito ali com a filha, a preocupação com a filha, então ele vai para cima. Certo? Isso. Foi isso falado em coletiva. Se a filha não está, que era o estopim, o que justifica? Então o Leandro falou alguma coisa, não está identificado o que o Leandro falou ou não, mas pode ter falado. Falou, aí justifica ter ido para porrada mesmo? Não. Tá. Arrebentar o cara? Assim. E aí não justifica. E aí a gente entra na coisa mais séria de tudo, que é a mentira. É isso que tu faz. Aí é que a coisa pega, que é a mentira. É o que a gente está batendo na tecla desde o início, né? Desde aquele momento após a coletiva, que a gente falava que a entrevista do Braz não corresponde ao que o inquérito da delegacia se apresentou. E eu lembro que, se eu não me engano, não sei se foi você ou se era o Felipe Mota no dia, o Felipe, Pedrão, se você puder checar, a gente vai até os responsáveis pelo inquérito e eles falam, Pedro, nada do que o Braz está falando está no inquérito, é exatamente o oposto. E ele tenta desmerecer que o menino vai dar uma coletiva amanhã. E é curioso, o menino dá uma coletiva no dia seguinte, na sexta-feira, e o menino conta tudo que as imagens corroboram. Ou seja, me parece muito claro quem falou a verdade naquela disputa de narrativas ali. Olha, Braz, se você não se esclarecer, vai passar por mentiroso. Estou errado? Não. É isso mesmo. Tá na moda mentir também, ou ajustar a data, tá na moda. E aí você envolve o Flamengo, né? Porque a partir do momento que você usa as dependências do Flamengo e a Flá TV, eu acho que o Flamengo também precisa esclarecer o que ele acha. Isso tem um vice-presidente de futebol, figura tão relevante, mentindo. Ele deu essa entrevista e o Flamengo decidiu a Copa do Brasil e perdeu do São Paulo 3 dias depois. Né? Isso foi uma quinta-feira, o episódio foi no começo da semana. Esse parecer do Ministério Público joga realmente muito contra o Marcos Braz. Exatamente. Completamente. Porque o que a gente viu até agora, vamos lá, em relação aos fatos, o que ele falou... Eu vou fazer uma pergunta óbvia aqui, mas só para... Pedro, qual a possibilidade dessa avaliação estar errada? Ô, William, eu não tenho a pretensão de dizer que um texto, um parecer, um pedido de autuação do Ministério Público está errado, né? Então, por isso que eu falei que a pergunta é óbvia. Por isso que eu falei que a pergunta é óbvia. Eu acho que é uma cadeia de fatos. Ocorre como gosta de falar o Flamengo, ocorre um entreveiro no shopping, as partes vão para a delegacia. Então. A delegacia da área, ela comanda um inquérito policial. O Ministério Público, ele pega, ele analisa. Perfeito. A polícia colhe todas as provas. O Ministério Público, ele analisa. Ele faz um trabalho minucioso, como diz o texto. E como ele ressalta aqui, em nome da verdade, ele pede arquivamento das acusações contra o Leandro e autuação do Marcos e do Aspone dele, que estava lá, que não quis chamar de segurança, ser amigo, estava ajudando a escolher presidente, que ele quiser chamar, beleza. Estamos falando da figura do vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, eu não tenho a pretensão de falar que o papel da justiça do inquérito está errado, tem que me provar o contrário. Já que ele falou que estava à disposição da justiça e tal, acho também que o Marcos Braz confia na justiça, ainda mais como uma figura pública representante do povo. Sim. Então, me parece que tem a versão do Marcos,
a versão do Leandro e a versão da justiça após analisar todos os fatos. Mas eu estou muito curioso para ouvir o Marcos Braz. Estou extremamente curioso. Mas depois de tudo que ele falou e dá uma... Mas aí tem um problema pelo histórico. Vai ser uma coletiva? Vai ser na saída do time? Ele aparece lá para esclarecer? Ele tem uma dificuldade de se apresentar quando a agenda é negativa. Quando a agenda é positiva, no caso do Tite, a gente vê que ele se apresenta bastante. Mas eu acho assim, uma hora ele vai se apresentar. Tinha 8 mãos ali para segurar a camisa junto com o Tite. Uma hora ele vai se apresentar. Eu não sei se as 8 mãos vão estar ali também para segurar o texto. Em algum momento ele vai dar de cara com uma câmera e um microfone. E alguém pode perguntar para ele, na zona mista. Isso. Nada impede. Na zona mista, exatamente. Passou... Ele é o representante. Até porque ele atrelou isso ao Flamengo. Sim, ele atrelou lógico. Isso que eu ia falar, na zona mista. Ele deu entrevista dentro das dependências do Flamengo, o repórter pode se sentir na vontade e falar assim, olha, e aí o caso, o que aconteceu agora? O seu parecer, as suas versões são contrárias àquilo que você disse. E aí? E agora? Muito bem, Vene, tem drone sobre a negociação do Bruno Henrique com o Flamengo. Você vai cravar alguma coisa? Antes de falar do Bruno Henrique, posso falar da escalação? Que é a estreia do Tite, pô. É importante isso, não? Segurando a audiência. Não. Aprendi, viu? Não, peraí. Calma aí. Você já tem a escalação do Tite? Provável. Eu, assim, eu tô conhecendo o trabalho do Tite, tá? Eu preciso entender. Por isso que eu falo assim, provável, porque eu não sei se o Tite é um treinador que muda ali no vestiário, porque já teve treinador mudando no vestiário. Então vamos conhecendo o Tite aos poucos. Sabe o que de mudar em vestiário, não. Inclusive, ele tem o perfil de ter time titular. E sabe o que as pessoas mais me perguntam quando vem falar de vocês dois? Quando é relação ao Vene? Quem é o X9? Aí eu penso assim. Eu vou dizer pra vocês o que eu penso na hora, tá? Se eu soubesse, eu não te falava. Mas eu também não sei. X9 é o quê, Pedrosa? É igual barato. Parece é igual biscoito. Fala aí, Vene. Come um vezes um. Vamos lá, o provável time do Flamengo. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e o ataque. Bruno Henrique e Pedro. Pedro. Aí eu sei que você pode me perguntar assim, mas o Gerson, como assim? Ele estava com a seleção brasileira. Pois é, o Gerson desembarcou nessa manhã junto com a Arrascaeta, depois do jogo de ontem entre Brasil e Uruguai, foi direto para o Ninho do Urubu e treinou com os demais jogadores normalmente. Já o Arrascaeta, por conta de questões físicas, ainda não está 100%, ele não participou dessa atividade. Se ele for relacionado para pegar o Cruzeiro, será reserva. O que é natural hoje a gente encontrar o Gabigol no banco, né? Sim. Não é nada. Talvez se fosse há 6 meses atrás, a gente ia falar: o Tite botou o Gabigol no banco. Eu acho que também não. Mas. Porque a escolha dele tá lá desde a Copa de 2022. É isso, Ele prefere o Pedro. Por mais que ele fale que o Pedro não tem características iguais às do Gabigol, o que é natural, porque realmente não tem, são jogadores completamente diferentes em relação a características, ele precisa botar alguém. Sabe com quem que o Gabigol disputa a vaga? Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique. Não é com o Pedro. A gente viu isso na coletiva. Porque quando o Tite fala assim, com o Bruno Henrique já é uma situação diferente. Que ele fala, o Pedro e o Gabigol podem jogar juntos, mas se tiver o Bruno Henrique... Deixa eu ir ali no Pedrosa. Deixa eu ir ali. E detalhe, ainda tem Luiz Araújo e Cebolinha. Piorou pra ele. O negócio piorou. Vai fazendo música, Gabigol. Antes, era difícil você fazer ruim. O Pedro voando, os dois tecnicamente muito bons e tal. Aí o Pedro não tá bem. Não tá. Vai melhorar com o Tite, eu sei. Mas agora não tá. Mas agora ele não briga mais vaga com ele, não. Brigou com aquele lá que eu não gosto nem de falar o nome dele. Que se falar o nome dele, ele vai aparecer correndo aqui, ó. Eu não gosto nem de falar o nome dele. Qual é o nome dele? Eu também não gosto de falar, não. É o quê? O Bruno o quê? Henrique. Eu não gosto nem de falar esse nome. Aí já vai aparecer. Passa igual uma flecha aqui. Ele tá brigando vaga com o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique. Flecha, tapa. Aí o Gabigol pode pensar assim, tudo bem, em 2024 o Bruno Henrique pode ir pro Palmeiras. Não, Gabigol, ele não vai pro Palmeiras. Então conta esse drone aí. Vene Casagrande. Viu como ele faz escada pra ele mesmo agora? Eu tô aprendendo esse negócio de TV, eu tô aprendendo. Mas enfim, sobre Bruno Henrique. Torcedor do Flamengo, pode ficar tranquilo. Ele vai renovar com o Flamengo, não vai jogar no Palmeiras em 2024. Cravo aqui. Ele não vai. Ele será jogador do Flamengo. Ai, fora, Palmeiras. Eu posso dar os motivos aqui. Fora, Palmeiras. Primeiro, alguém acha que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai ficar conhecido como o presidente que perdeu um dos maiores ídolos da história do Flamengo para o Palmeiras, que hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro? Segundo, ano que vem é ano de eleição.
Se ele perde o Bruno Henrique, obviamente a situação vai ficar enfraquecida. Terceiro, ele vai querer perder um grande jogador hoje considerado titular para o Palmeiras? Eu acho um absurdo. Óbvio que não. Não, devia. Aí muita gente vai falar assim, mas Vene, tudo bem, e a negociação? Bruno Henrique pede 3 anos, o Flamengo oferece 2. Eles vão chegar num acordo, inclusive amanhã, em Belo Horizonte, local do jogo Flamengo e Cruzeiro, na verdade Cruzeiro e Flamengo, a diretoria vai se reunir com a gente do Bruno Henrique para chegar a um acordo. Bota aqui a foto dele. Põe aqui, por favor, Cris. Eu não gosto, assim, vocês sabem que eu sou clubista, eu não preciso dizer o nome do meu time, nada disso, tá? E eu, quando chamo a foto das pessoas nesse telão, é pra jogar uma flor, né? Um confete e tudo mais. É com muito custo. Não, mas... Que eu vou ter que dizer que esse homem aqui é a potência do Flamengo, né? E o Flamengo de 2019, que era um time a ser visto, né? Todo mundo pensava quem vai ser melhor na próxima década, ou quem foi melhor na última década do que esse time do Flamengo. Foi um time incrível, realmente, né? Um time que formou, inclusive, rubro-negros. Crianças que se formaram ali nessa geração de 2019. E depois de tantos cacos que sobraram desse ano, o que pôde entender na ausência desse cara é que ele é a potência do Flamengo. Ele é a potência do Flamengo. E quando esse ano, depois da lesão dele, e que eu até acho certo o Flamengo ter demorado a renovar, porque tinha uma dúvida em relação a, qual é a maior característica do Bruno Henrique? É essa explosão, a velocidade. Muitas vezes ele até corre nas pontas do pé, que é corrida de velocista. Se a gente olhar no atletismo, eles correm na ponta do pé pela velocidade. Muitas vezes o próprio Bruno corre assim, porque ele é tão veloz, e essa é a maior característica dele. E aí, tinha essa dúvida em relação à lesão dele. Será que ele volta igual? O bichinho voltou melhor. Voltou até melhor. Meu Deus! O Flamengo se perder este homem, ô Pedrosa, eu entendo que vai ser a maior derrota dessa diretoria perder o Bruno Henrique. Eu não tenho dúvida também que o Tite entrou no circuito, né? Tá pensando se vai ficar com o Bruno Henrique ou não, beleza, a gente precisa do Bruno Henrique, é isso. E olha que ele tem na reserva do Bruno Henrique o Everton Cebolinha, que veio justamente para poder suprir essa ausência com a lesão do Bruno Henrique. Pode ser que o Tite consiga recuperar o Everton Cebolinha, porque inclusive a melhor fase da carreira do Everton Cebolinha foi no Grêmio junto com o Tite. Agora, junto com o Tite que eu digo na seleção brasileira. Sim. Né? Agora, ao mesmo tempo, você não pode abrir mão do Bruno Henrique. A gente está falando aqui de um fenômeno. Ele é um fenômeno. Ele é um jogador que coloca medo no adversário. Eu já tô com medo, que a minha lateral direita tem um Pumita e um Paulo Henrique. Dito isso, eu acho mais justo ele ir pro Palmeiras. Sério? Vai pro Palmeiras, Bruno Henrique. Sério? Você acha? Porque o Palmeiras enfrenta o Botafogo, vai pra Arábia. Vasco. O dinheiro não tá na Arábia? Vai pra Arábia, gente. Tá ótimo. Cristiano Ronaldo. Todo mundo tá lá, meu Deus. Vai pra lá, garoto. Vai. Não dá pra perder o Bruno Henrique. Falei agora a brincadeira, mas a minha opinião séria era a anterior e ele é a potência do Flamengo, não dá pra perder. Inclusive, Vene já cravou, o homem não sai do Flamengo. Só trazendo um contraponto aqui, muita gente critica o próprio jogador e até mesmo o empresário do jogador. Eu acho que eles estão certos também. Eles estão utilizando o Palmeiras para poder valorizar. E assim, o empresário, ele trabalha pro cliente dele, que no caso é o Bruno Henrique. O empresário ele tem que fazer o papel dele, não tem que pensar no clube, tem que pensar no cliente dele. E aí cada um olha para um lado, defende as suas vontades e aí eles vão chegar no acordo. O Flamengo olhou para si quando tinha dúvida da lesão dele, não olhou? É isso. E agora o Bruno olha para ele para continuar o seu trabalho. Notícia maravilhosa do Vene Casagrande, né, galera? Essa renovação do Bruno Henrique. É claro, não tem nada assinado ainda, não tá no papel, mas ele cravando aí que Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo e é um cara com uma credibilidade enorme, então, assim, dando os devidos créditos aí a ele, tá, rapaziada? A gente vinha comentando que essa possibilidade era alta, que ele não aceitaria sair do Flamengo pra ir pra equipe do Palmeiras, até porque é um rival direto do Flamengo, um rival competitivo. E, gente, vamos mandar o papo reto aqui. Se ele quisesse ir embora, ele já tinha ido também, né? Porque a proposta do Palmeiras salarial é maior e a proposta de tempo contratual com o Palmeiras também é maior. O Palmeiras oferece 4 anos e um salário maior do que o próprio Bruno Henrique pede no Flamengo. Então, vai ter uma nova reunião agora, acho que amanhã ou na sexta-feira, lá em Belo Horizonte, onde o Flamengo vai jogar contra o Cruzeiro.
e essa situação deve se definir. Tá aí, o Bruno quer 3, o Flamengo quer 2, de repente o Flamengo chega num acordo, ó, vou te dar 2, mais um atingido por metas aí de jogos, partidas que você atingir, essa renovação deve ser concluída. E tem aí, né, a informação trazida pelo Pedro Ivo Almeida na ESPN, a situação de Marcos Braz cada vez mais complicada. Se complicando cada vez mais o Marcos Braz nessa história aí da confusão lá com o torcedor do Flamengo. O promotor do Ministério Público pede autuação do Marcos Braz por lesão corporal. E sério indícios de divergências ali do discurso que o Braz deu na Flá TV e o que o Ministério Público apurou. Aí muita gente pergunta também sobre demissão. Tem a chance do Braz ser demitido, Pedrão? Pouco acredito, porque o Landim não vai fazer isso. Estamos chegando em ano de eleição aí. Pouco acredito que isso vai acontecer. Vamos acompanhar isso aí. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto, saudações de Brunegra.